O vento que atravessava os corredores de pedra do palácio de Valmort sempre carregava consigo um certo lamento, como se as paredes antigas, testemunhas de séculos de promessas quebradas e alianças sangrentas, murmurassem advertências em sons quase humanos. Elias de Montreux, o jovem duque herdeiro, caminhava por aquele labirinto de pedra com o peito pesado, mesmo que seu rosto permanecesse impecavelmente sereno, como exigia o protocolo da nobreza. Desde criança, fora ensinado a nunca permitir que emoções escapassem pelas bordas do olhar, como faziam os homens comuns. Ele não era comum. Nunca lhe permitiram ser. Naquela manhã, contudo, algo nele parecia à beira do transbordamento. A corte estava reunida para a assinatura oficial da Aliança do Norte, um pacto que colocaria Elias em casamento arranjado com a princesa Eveline de Serchal, mulher que ele mal conhecia e que, como ele, era prisioneira da diplomacia. O casamento consolidaria poder, traria terras, impediria a guerra. Os olhos do reino inteiro observavam o jovem duque como se sua vida fosse um documento político e nada mais. Mantenha a postura, Elias, advertiu seu tio, Lord Keiran, aproximando-se com passos secos. Hoje você sela o destino de Valmort. Sua hesitação custaria vidas. Elias não respondeu. Limitou-se a erguer levemente o queixo, gesto treinado, calculado, quase automático. Mas por dentro, algo se contorcia com a força de um animal engaiolado. Não era o casamento em si que o atormentava, e sim o que ele representava. Mais uma camada da armadura que sufocava sua própria existência. Ao cruzar o grande salão, ouviu coros e viu tapeçarias vermelhas sendo puxadas e alinhadas, como artérias expostas de um corpo vivo. Serviçais corriam de um lado ao outro ajustando velas, pratos, tecidos e perfumes. A realeza vivia do espetáculo, e o espetáculo era construído sobre a servidão. O duque herdeiro, anunciou o arauto, e todos se curvaram. Elias caminhou até o centro, sentindo-se menos pessoa e mais estátua. Cada olhar sobre ele era um peso adicional em seus ombros. Foi então que viu pela primeira vez ela. No canto do salão, quase invisível, estava uma mulher de roupas simples, segurando um jarro de vinho. Ela mantinha a cabeça baixa, como era esperado de quem servia nobres, mas suas mãos... Elias reparou que elas tremiam levemente, como se carregassem mais que um simples jarro. Ele seguiu o movimento e observou o momento em que ela tentou servir 2 oficiais. Ao inclinar o jarro, algumas gotas caíram fora da taça, manchando o chão polido. Um erro tão pequeno e, ainda assim, suficiente para atrair brutalidade. «Imbecil!» gritou um dos oficiais, empurrando-a com violência. O jarro escapou das mãos dela e se espatifou no chão como granizo rubro. O vinho espalhou-se aos pés dos nobres como sangue fervente. Elias, ainda imóvel, sentiu o silêncio se espalhar no salão como gelo. A mulher caiu de joelhos, respirando fundo, claramente assustada. «Levante-se», ordenou o oficial, agarrando-a pelo braço. «Você será punida. Solte-a». A voz de Elias cortou o ar. O salão inteiro mergulhou em choque. Um duque não defendia uma criada. Um futuro soberano não se metia naquele tipo de questão, especialmente diante das casas aliadas. O oficial arregalou os olhos. Alteza. Ela manchou os emblemas do império. Vossa Graça sabe que... Eu disse para soltá-la. Repetiu Elias, com um frio que bastaria para congelar o vinho no chão. O homem obedeceu, mas não sem lançar à moça um olhar de desprezo absoluto. A mulher ergueu os olhos pela primeira vez. Ali, naquele único instante, Elias viu algo que jamais vira na corte. Humanidade desprotegida, vulnerável, verdadeira, e ao mesmo tempo surpreendentemente firme. Era como olhar para uma chama pequena, mas que se recusava a se apagar. Ela tentou falar, mas ele fez um gesto discreto com a mão. Não precisava agradecer. Não ali. O protocolo foi retomado com esforços calculados, como se todos tentassem fingir que nada acontecera. Porém, Elias sentiu seu coração acelerar com um tipo de inquietação incomum, algo que não vinha da política, mas de algo mais profundo, ancestral, primitivo. Quando a cerimônia terminou, ele caminhou rapidamente para fora do salão,
tentando se afastar do tumulto de sensações que dominavam seu peito. Precisava respirar, precisava pensar. Mas antes que pudesse se recompor, ouviu passos apressados atrás de si. Alteza, era a voz da mulher. Ele parou, mas não se virou de imediato. Quando finalmente olhou para ela, percebeu que estava ainda mais bonita na simplicidade do corredor escuro do que sob a iluminação cerimonial. Seus olhos, impossíveis de esquecer, eram como lagoas profundas em meio à floresta. Ela começou retraída. Não deveria falar com o senhor, mas não poderia partir sem agradecer. Elias assentiu brevemente. Como se chama? A pergunta pareceu deixá-la desconfortável. Ela desviou o olhar. Não tenho nome oficial, milord. Ele franziu o senho. Todos têm um nome. Não aqueles que foram vendidos ainda crianças, respondeu, com voz baixa, porém firme. Fui registrada apenas como propriedade auxiliar do palácio. Nada mais. Um calafrio percorreu o corpo de Elias. Ele sabia que o reino carregava práticas cruéis, mas nunca se deparara com isso de forma tão direta, tão palpável. Eu posso lhe dar um nome, disse sem pensar. Ela arregalou os olhos, surpresa. Não, isso não é permitido. Não perguntei se era permitido, respondeu. Perguntei se você quer. O silêncio que se seguiu não era vazio, era carregado de algo que ele não sabia ainda nomear. Ela aproximou as mãos do peito, respirando fundo. Se eu puder escolher, escolho ser chamada de Lyra. Elias sentiu algo inexplicável se acender dentro dele, como se aquela palavra pequena tivesse encontrado morada em seu coração antes mesmo de ser dita. Lyra, repetiu ele, e o nome soou como música na boca do duque. Naquele instante, uma porta se abriu dentro de Elias, uma porta que, se atravessada, jamais permitiria retorno. O chamado estava feito. A condenação também. Algo nele havia despertado. Algo que desafiava a coroa, a política, o destino. E, sobretudo, desafiava a própria natureza da vida que lhe haviam imposto. A partir daquele momento, o duque que nascera para governar percebeu que não poderia mais ignorar o que realmente pulsava dentro dele. E tudo começara com uma mulher sem nome, agora com um nome que ele próprio ajudara a nascer. Elias não sabia ainda, mas este seria o primeiro passo rumo a uma queda inevitável e a um amor capaz de arruinar reinos inteiros. Nos dias que se seguiram ao incidente do vinho derramado, Elias tentou convencer a si mesmo de que Lyra era apenas mais uma peça no vasto tabuleiro de Valmort. Um rosto entre tantos, uma história trágica entre milhares. O mundo sempre fora cruel com os pequenos. Ele ouvira isso a vida inteira. Mas pela primeira vez, essa verdade deixara de ser uma ideia abstrata e assumira forma, olhar, respiração. Tinha o rosto de Lyra. Ele passou a notar coisas que antes simplesmente não existiam em seu campo de visão. O cansaço nos olhos dos servos, as costas curvadas, as mãos calejadas. Viu as refeições opulentas da nobreza contrastarem com as tigelas quase vazias da cozinha. Escutou as risadas vazias dos lordes ao mesmo tempo em que ouviu ao fundo tosses abafadas e gemidos discretos vindos das áreas de serviço. E em meio a isso, um detalhe incômodo. Sempre que Lyra estava por perto, seu coração acelerava. Ela parecia tentar evitá-lo e com razão. Cada aproximação dele poderia ser interpretada como atrevimento dela. Mas o destino, ou algo que se parecia muito com ironia, insistia em cruzar seus caminhos. Certa noite, Elias abandonou cedo o salão de banquetes, entediado com as discussões repetidas sobre impostos, rotas de comércio e as condições do futuro casamento com a princesa Eveline. Em vez de seguir para seus aposentos, foi aos jardins internos, onde as tochas espalhavam pequenas ilhas de luz entre sombras densas. Enquanto caminhava próximo à fonte central, ouviu um leve soluço. Ele parou. Ali, sentada na borda de pedra, com as mãos molhadas e os olhos vermelhos, estava Lyra. Ela tentou se levantar ao notá-lo, mas escorregou um pouco, quase caindo dentro da água. Elias avançou rapidamente, segurando-a pelo pulso. Com cuidado, murmurou.
O palácio já cobra demais de você. Não deixe que a fonte faça o mesmo. Ela deu um meio sorriso, trêmulo. Peço desculpas, milord. Eu não sabia que alguém viria até aqui esta hora. Nem eu, respondeu ele, com honestidade que o surpreendeu. Não costumo fugir de banquetes. Ela o estudou com um olhar, como se tentasse decifrar se aquele homem diante dela era realmente o mesmo duque que todos temiam desagradar. Fugiu então, arriscou. Como eu. Foge? Ele franziu o senho. Do quê? Lyra desviou os olhos para a água, onde a lua se fragmentava em reflexos prateados. Molhou os dedos de novo, como se aquilo lhe desse certa coragem. Das vozes, disse. Dos gritos na cozinha, dos ordens, dos insultos. Às vezes venho aqui à noite só para lembrar como é ouvir. Silêncio. Elias sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas ainda assim próxima demais para o que seria considerado apropriado. Lyra, ele pronunciou o nome com aquele cuidado quase reverente. Há quanto tempo está no palácio? Ela respirou fundo. Desde antes de eu saber contar. Fui trazida com um grupo de crianças. Algumas foram vendidas a outros senhores, outras... Sua voz vacilou. Não sobrevivem ao inverno. Eu tive sorte. Deu de ombros. Pelo menos é isso que dizem. Ele apertou levemente as mãos em punhos apoiados sobre as coxas. Sorte não deveria significar apenas sobrevivência, murmurou. Sorte deveria significar escolha. Ela virou o rosto para ele, curiosa. E o senhor tem escolha, milord? A pergunta o atingiu como um golpe. Elias nunca se vira como vítima. Era privilegiado. Tinha roupas finas, poder de decisão, um futuro trono. Mas, de repente, sentiu o peso de todas as decisões já feitas por ele. Sem que tivesse sido realmente consultado. Seu casamento arranjado, seu treinamento rígido, a postura impecável, a obrigação de ser sempre exemplo. Tudo tão fixo quanto as pedras daquele palácio. Não, respondeu por fim. Não realmente. Lyra o observou por alguns segundos, em silêncio. E ali Elias teve a estranha sensação de estar nu. Não fisicamente, mas em essência. Como se alguém finalmente enxergasse nele não o duque, mas o homem por trás do título. Então estamos presos no mesmo lugar, ela concluiu com uma calma melancólica. Só em lados diferentes da corrente. As palavras ficaram entre eles, suspensas, como um juramento mudo. O vento soprou, levantando alguns fios soltos do cabelo de Lyra. Elias sentiu um impulso quase irresistível de tocar aquelas mechas, de afastá-las de seu rosto. Em vez disso, perguntou. E se... Parou escolhendo as palavras. E se houvesse uma forma de quebrar essa corrente? Ela riu, mas sem alegria. Milord, correntes que alimentam reinos não se quebram. Apenas se reforçam. E se eu dissesse que posso tentar? Insistiu, com um brilho perigoso nos olhos. Que posso ao menos aliviar seu fardo? Lyra cogitou responder de imediato, mas hesitou. Havia algo na voz dele que não parecia promessas vazias da nobreza. Era quase ousadia. Se tentar, estará desafiando muito mais do que regras do palácio, disse, séria. Estará desafiando tudo o que esperam do senhor. Seu casamento, sua posição, sua futura coroa. Elias percebeu então que falavam de algo maior que um gesto de bondade. Falavam de aliança. Não oficial, não escrita, não aceita. Uma aliança nascida da partilha de uma mesma prisão. Ele estendeu a mão devagar, como se aproximasse de um animal selvagem. Então, deixe que eu desafie. Lyra olhou para a mão dele como se ela fosse feita de fogo. Um toque ali mudaria tudo. Ela não era ingênua. Sabia que qualquer laço emocional, qualquer proximidade com um nobre, poderia ser usada contra ela. Contra ele. Contra ambos. Mas também sabia que aquele era o primeiro momento em toda a sua vida em que alguém oferecia não ordens, mas presença. Ainda sem encostar, respondeu. Antes que estenda a mão, Duque. Precisa entender que, se me escolher como aliada, irá contra tudo o que existe neste mundo. Contra seu sangue. Contra seu nome. Os olhos de Elias ganharam uma intensidade que a fez prender a respiração.
Talvez eu esteja cansado do meu sangue, disse, e cansado do meu nome. Lyra deixou escapar uma breve risada incrédula e sentiu uma lágrima escapar pela lateral do olho. Não sabia se era de medo, de alívio ou de algo novo, que ainda não tinha palavra. Então, enfim, pousou sua mão sobre a dele. O contato foi curto, quase tímido, mas carregado de algo que nenhum dos dois ousaria admitir em voz alta. Pertencimento. Naquele mesmo instante, o som de passos ecoou ao longo do jardim. Lyra recuou a mão rapidamente, levantando-se de um salto. Elias também se ergueu, o coração disparado. Das sombras surgiu uma figura alta, envolta em mantos escuros. Era Serafine, a conselheira mais antiga do palácio. Muitos a chamavam de bruxa, outros de visionária. Mas todos concordavam em uma coisa: nada escapava aos seus olhos. Duque, saudou ela com uma reverência mínima. Não esperava encontrá-lo neste lado do palácio em plena noite. Elias tentou recompor a expressão. Precisava de ar. O banquete estava sufocante. Os olhos de Serafine, de um cinza quase prateado, deslizaram até Lyra, que mantinha a cabeça baixa. Tá escolheu boa companhia para respirar, ao que parece, murmurou. Lyra engoliu em seco. Minha senhora, eu já estava de saída. Não perguntei nada, garota, cortou Serafine, mas sua voz não era exatamente dura. Era apenas observadora. Você pode voltar à cozinha. Diga a mestre Corvin que tem minha permissão para descansar esta noite. Seus olhos denunciam que trabalhou demais. Lyra demorou um segundo para reagir. Aquilo vindo de Serafine era quase um milagre. Sim, minha senhora. Obrigada. Ela saiu apressada, o coração em disparada. Enquanto corria pelos corredores frios, sentia o calor da mão do duque ainda latejando na sua. No jardim, Serafine esperou até que Lyra sumisse de vista antes de falar novamente. Você está brincando com fogo, Elias de Montreux. Ele a encarou desconfortável. Ela é apenas uma serva. Não minta para mim, interrompeu Serafine com um olhar que atravessava armaduras emocionais. Você pode enganar a corte, os embaixadores, seu próprio tio, mas comigo não. Aproximou-se um passo. Viu o modo como olhou para ela, e viu o modo como ela olhou para você. Isso não é compaixão. Isso é ligação. Elias sentiu o estômago revirar. E se for? Serafine suspirou como quem carrega o peso de muitas histórias semelhantes. Então você está prestes a construir a aliança mais proibida que este reino já viu, declarou. Uma que nenhum tratado diplomático será capaz de absorver. Ela caminhou até a fonte, molhando a ponta dos dedos, os olhos perdidos nos reflexos. A coroa não suporta rivais, Elias, muito menos rivais invisíveis nascidos do coração. O que você sente por ela, se crescer, será visto como ameaça. Ele apertou os punhos. Não posso fingir que não a vi, murmurou. Não posso desver o que vi. Serafine o encarou novamente com uma sombra de tristeza. Então prepare-se, porque a partir de agora, cada passo que der em direção a ela será um passo que o afastará da coroa. Elias sentiu as palavras se gravarem em fogo dentro de si. Porém, longe dali, Lyra encostava as costas em uma parede fria de pedra, tentando recuperar o fôlego. Uma parte dela queria fugir, desaparecer, ser transferida para outro senhor, outro reino, qualquer lugar onde não houvesse um duque que a fizesse sentir viva pela primeira vez. Mas outra parte, aquela teimosa, resistente, que sempre recusara morrer, sussurrava que talvez, apenas talvez, aquele laço pudesse significar algo maior que dor. Uma aliança secreta nascia naquela noite. Não havia anéis, nem assinaturas, nem bênçãos. Havia apenas duas almas marcadas pelo mesmo destino de prisão, ousando acreditar que poderiam desafiar o mundo, juntas. Eles ainda não sabiam, mas aquela escolha silenciosa faria tremer as bases de Valmort e acenderia chamas que não poderiam mais ser apagadas. O inverno caiu sobre Valmort como uma cortina pesada, trazendo consigo noites mais longas e corredores mais frios. As janelas do palácio viviam cobertas de gelo, e as fogueiras eram mantidas acesas dia e noite. Mas, para Elias e Lyra, aquele período marcou algo muito além do clima.
Marcou o início de uma frequência clandestina de encontros que, embora silenciosos, tinham força suficiente para reordenar o destino de ambos. Nunca se encontravam no mesmo lugar 2 vezes seguidas. Às vezes, era no celeiro abandonado atrás dos estábulos, onde o cheiro de feno abafava o som de passos. Outras em pequenos corredores desconectados dos salões principais. E, em raras ocasiões, num quarto de armazenamento de velas, onde o calor suave e o cheiro de cera tornavam o ambiente quase acolhedor. Elias, que crescera em meio a protocolos, percebeu que sua habilidade de driblar guardas, criados e olhos atentos estava se aperfeiçoando. Já Lyra, acostumada a se mover como sombra desde a infância, se adaptava com naturalidade. Esses encontros não eram marcados por carícias proibidas ou declarações de amor. Não ainda. Eram marcados por conversas que nunca antes puderam existir em suas vidas. Elias ouvia histórias de dentro da classe servil que jamais imaginara serem reais. Lyra descobria que o duque, ao contrário do que diziam, não era feito de mármore, mas de dúvidas profundas e sonhos interrompidos. Uma noite, porém, tudo mudou. Elias aguardava Lyra numa pequena sacristia desativada que ficava próxima à ala leste. O local era raramente visitado. Um cômodo de teto baixo, iluminado apenas pela lua que atravessava um vitral azul desbotado. Ele caminhava de um lado para outro, inquieto. Havia recebido informações perturbadoras mais cedo naquele dia e precisava dividi-las com ela. Quando a porta se abriu devagar, Lyra entrou envolta no mesmo manto simples de sempre. Mas seus olhos denunciaram que também carregava algo urgente. Elias. Ela disse seu nome sem título, sem cerimônia, como haviam combinado. Lyra, precisamos falar, disseram os dois ao mesmo tempo. Ela sorriu levemente, mas logo o sorriso desapareceu. Comece você, pediu ela. O que houve? Elias respirou fundo. Meu tio, Lord Kieran, está investigando os criados. Ele acredita que há uma influência disruptiva no palácio e mandou realizar revisões de registros de todos aqueles que, segundo ele, possam comprometer a imagem da corte. Lyra sentiu o sangue gelar. Isso significa que vão descobrir que você não tem registro válido de origem, completou Elias com a voz carregada de tensão, e que, para os padrões da coroa, isso torna sua presença ilegal. Lyra se afastou um passo, como se a realidade tivesse acabado de empurrá-la. Se descobrirem, sussurrou ela, podem me vender. Ou pior. Elias aproximou-se, segurando seus braços. Não vou deixar que façam isso com você. Eu juro. Elias, você não pode impedir decisões do conselho enquanto não for coroado. E mesmo quando for, quebrar essa tradição é desafiar a estrutura inteira do reino. Ele sabia disso, e ainda assim, sua determinação só aumentava. Mas antes que pudesse responder, Lyra tirou um pequeno envelope dobrado de dentro de seu manto. Acho que você precisa ver isto, disse com voz baixa. Elias pegou o envelope. Dentro havia um pedaço de pergaminho antigo, amarelado pelo tempo. Ele leu em silêncio, depois releu, como se seus olhos não acreditassem no que viam. Onde conseguiu isso? Perguntou com o rosto pálido. Estava entre os livros proibidos no almoxarifado da ala oeste. Eu estava limpando a área e reconheci seu nome. Lyra respirou fundo antes de continuar. Este documento diz que você não era o único herdeiro nascido naquela noite. O mundo pareceu perder peso ao redor de Elias. Isso é impossível, disse, mas sua voz falhou. É verdade, insistiu Lyra. Está escrito que a duquesa deu à luz gêmeos, um menino e uma menina. Mas a menina foi dada como morta pela corte antes mesmo de ser registrada, porque havia uma profecia envolvendo um segundo herdeiro que dividiria a coroa. Elias levou a mão à testa. Minha mãe nunca mencionou isso. Meu pai, muito menos, porque a existência dela foi ocultada, continuou Lyra. E pelo que li, a criança não morreu. Foi dada secretamente a uma família simples, sem nome, sem título, sem proteção. Elias sentiu o coração acelerar.
Você está me dizendo que existe alguém lá fora que é tão herdeiro quanto eu? Lyra hesitou, mas ergueu o rosto. Elias, e se essa criança fosse trazida ao palácio sem nunca saber quem era? E se tivesse crescido, aqui? Ele a encarou. Ela o encarou de volta. E naquele instante a verdade caiu entre eles como um trovão silencioso. Você acredita que... Ele começou a dizer, mas sua voz se perdeu. Lyra fechou os olhos, lágrimas silenciosas surgindo. Não sei o que acreditar, mas eu sei o que vivi aqui dentro. Sei que não tenho nome. Sei que fui trazida pequena demais para me lembrar de qualquer coisa. Sei que nunca houve registro que explicasse a minha origem. E... Sua voz se quebrou. Sei que se isso for verdade, toda a minha vida foi construída sobre uma mentira. Elias sentiu a sala rodar. Lyra, a criada sem nome, a garota vendida ao palácio. E se ela fosse sua irmã? A hipótese o feriu por dentro como lâmina, não porque diminuísse o afeto que tinha por ela, mas porque transformava tudo em algo impossível, proibido de maneira ainda mais profunda que qualquer relação entre classes. Mas Lyra deu um passo à frente. Eu não quero que seja verdade, confessou com a voz trêmula. Por quê? Ela hesitou buscando coragem. Porque não é só a aliança que temos, Elias. Eu sinto algo que não deveria sentir. Algo que não pode existir se eu for... Ela não terminou a frase. Elias segurou seu rosto entre as mãos. Lyra, escute-me. Seus olhos estavam intensos, quase desesperados. Essa suposição pode ser apenas isso, uma suposição. Não sabemos se o documento é real ou se foi plantado. Não sabemos nada ainda. Mas se for verdade... Se for verdade, interrompeu ele, enfrentaremos juntos. Porque o que sinto por você não vai evaporar por causa de rumores ou profecias. Não agora, não depois de tudo. Lyra fechou os olhos, encostando a testa na dele. Era o gesto mais íntimo que já haviam compartilhado. E era, paradoxalmente, o mais perigoso. Por um momento eles ficaram ali, respirando juntos, como se tentassem se lembrar de como o mundo funcionava antes daquela descoberta. Mas então algo chamou a atenção de Elias. Um som. Baixo, sutil, mas claro. Passos. Ele apagou a vela que iluminava o cômodo e puxou Lyra para trás de um altar coberto de panos antigos. A porta se abriu devagar. Era Lord Kayran. Ele entrou com uma lamparina na mão, examinando cada canto da sacristia. Seu olhar era predatório, como se farejasse algo ainda invisível. Sei que alguém esteve aqui, murmurou ele. Sei que há documentos desaparecendo. Elias segurava a mão de Lyra com força, tentando ao mesmo tempo acalmá-la e impedir que o próprio coração explodisse e denunciasse sua posição. O tio caminhou até o centro da sala, parou e olhou em direção ao altar, bem na direção deles. O rei pode ter morrido, disse ele para o vazio como se falasse com fantasmas, mas eu ainda comando este palácio e vou arrancar cada raiz podre que tentar crescer aqui. Lyra tremia. Elias também. Depois de longos minutos que pareceram horas, Kayran saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio voltou. Lyra caiu ajoelhada, ofegante. Elias, se ele descobrir qualquer coisa sobre nós... Ele não vai, disse o duque, embora no fundo não tivesse certeza. Ele a ajudou a se levantar. A partir de agora, declarou, descobriremos a verdade sobre esse documento, sobre seu passado, sobre quem você realmente é. Lyra ergueu o olhar, cheio de medo e esperança. E se eu não gostar da resposta? Elias tocou sua mão. Então construiremos uma nova, juntos. Ele disse aquilo sem perceber que, naquele exato instante, estava assinando sua própria sentença, porque a busca pela verdade iria expor não apenas segredos antigos do reino, mas as fraquezas mais profundas do coração de ambos. E ao final daquela noite, quando Lyra caminhou sozinha para os dormitórios dos criados, segurando com força o documento escondido sob suas roupas, soube que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. O segredo fora descoberto, e ele teria o poder de unir ou destruir tudo o que eles começavam a sentir, antes mesmo que tivessem tempo de entender o nome daquilo. As semanas seguintes foram como caminhar sobre gelo fino.
Qualquer passo mais forte poderia revelar o abismo silencioso logo abaixo. Elias e Lira, antes cautelosos, tornaram-se quase paranoicos. Os corredores do palácio pareciam cheios de olhos, as sombras pareciam sussurrar acusações. E até mesmo o vento que atravessava frestas antigas parecia carregar advertências. Lord Kiran intensificou as inspeções. Servos eram interrogados, registros eram revistados, baús eram abertos sem permissão. Nada escapava à vigilância crescente. E quanto mais ele apertava o cerco, mais Elias percebia que não tinha muito tempo. Eles precisavam de respostas, e rápido. Após dias de investigação silenciosa, descobriram que apenas uma pessoa poderia confirmar ou negar o documento encontrado. Serafine, a conselheira que servira à família há décadas, era a única viva que estivera presente na noite do nascimento de Elias. A decisão não foi fácil. Serafine era enigmática, imprevisível, e embora tivesse ajudado Elias antes, nunca ficara claro até onde chegava sua lealdade. Ainda assim, na ausência de alternativas, eles arriscaram. Numa noite de tempestade, quando raios rasgavam o céu e davam à torre leste do palácio um aspecto quase fantasmagórico, Elias bateu à porta do aposento de Serafine. Lira estava escondida no corredor como haviam combinado. A porta se abriu lentamente, revelando a conselheira envolta em mantos escuros, o rosto iluminado apenas pela chama de uma lamparina. Eu estava esperando, disse ela, enigmática. Elias engoliu em seco. Esperando... Por mim? Ela ergueu uma sobrancelha. Quem mais estaria louco o suficiente para vir até aqui durante uma tempestade dessas? Ele entrou. Serafine fechou a porta atrás dele. O aposento estava repleto de livros antigos, ervas penduradas e frascos de vidro contendo líquidos em tons estranhos. Cheirava a incenso, a madeira queimada e a segredos. Imaginei que viria, continuou ela. Afinal, encontrou algo que não deveria ter sido encontrado. Elias sentiu o coração falhar um compasso. Então o documento é real? Serafine não respondeu de imediato. Sentou-se numa cadeira curva, observando-o como se ele fosse apenas mais uma peça de um tabuleiro que ela conhecia muito bem. Diga-me o que você sabe, pediu ela. Elias entregou o pergaminho. Serafine o analisou cuidadosamente. Sutilmente, seus olhos perderam um pouco do brilho habitual. Eu avisei seu pai, murmurou ela. Disse que segredos assim nunca permanecem enterrados. Elias deu um passo à frente. Serafine, preciso saber a verdade. Minha mãe teve 2 crianças naquela noite? A conselheira fechou os olhos, respirando fundo. Sim. A resposta golpeou Elias como uma rajada de vento gelado. E a criança desaparecida está viva. Serafine abriu os olhos. Sim. Elias sentiu o mundo girar. Quem é? Sua voz era quase um sussurro. Onde está? Serafine sustentou o olhar dele com uma seriedade que Elias raramente vira em alguém. A segunda criança é Lira. O coração de Elias pareceu parar. E então despencar. Ele sabia que essa era a possibilidade mais temida, e ainda assim a confirmação atingiu com um peso insuportável. Não, ele balbuciou. Isso não pode... Pode, interrompeu Serafine. E sempre foi assim. Ela nasceu minutos depois de você. Mas veio frágil, pequena demais. O reino já estava tenso. Seu pai lidava com rumores de golpe, e havia uma antiga profecia que dizia que 2 herdeiros dividiriam o reino em sangue. Por isso, a corte tomou a decisão. Elias passou a mão pelos cabelos, desesperado. Como puderam tomar uma decisão dessas? Como puderam descartar uma criança? Serafine levantou-se lentamente. Não era apenas criança, era ameaça. Para uns um presságio, para outros um perigo político. O rei concordou em ocultá-la. A duquesa chorou por meses, e eu cuidei para que ela fosse enviada a uma família de servos que pudesse mantê-la viva. A voz dela estava carregada de culpa. Mas a família morreu de peste 2 anos depois, continuou Serafine, e Lira foi trazida de volta ao palácio como propriedade auxiliar. Não havia mais registro, não havia mais história. Ela se tornou apenas alguém sem nome.
Elias cambaleou. Lyra. Sua Lyra. A mulher pela qual sentia aquilo que jamais sentira por ninguém. Sua irmã. Serafim. Sua voz estava quebrada. Diga-me que há chance de esse documento estar errado. Diga-me que houve engano, troca de crianças, qualquer coisa. Elias. Ela aproximou-se, tocando seu ombro. Não há erro. Eu estava lá. Eu a vi nascer. Eu a entreguei. Eu acompanhei seu retorno. Ela é sua irmã. O silêncio que se seguiu parecia congelar o ar ao redor. Do lado de fora, Lyra ouviu tudo. Cada palavra. A revelação caiu sobre ela como uma avalanche, esmagando fôlego, estrutura, memória. Sentiu as pernas fraquejarem, o estômago embrulhar, a mente girar. Ela havia se permitido sentir algo por ele, algo que não deveria existir. E agora, aquilo era não só proibido, era incestuoso, abominado, impossível. Quando Elias abriu a porta, encontrou Lyra pálida, com lágrimas brilhando nos olhos. Lyra, ele estendeu a mão. Ela recuou imediatamente. Não toque em mim. Sua voz falhou ao meio. Não, não pode. Eu não sabia. Elias insistiu, a voz trêmula. Lyra, por tudo que é sagrado, eu não sabia. Ela balançou a cabeça, como quem tenta acordar de um pesadelo. Mas agora sabe. E correu. Lyra atravessou corredores inteiros, sem olhar para trás. Seu peito ardia, sua respiração falhava, e cada passo parecia ecoar o mesmo pensamento. Saia, fuja, vá embora. Quando chegou ao estábulo, o cheiro de feno e madeira úmida a envolveu. Agarrou uma capa velha, um cantil e o pouco que conseguia carregar. Não tinha plano, não tinha destino. Só tinha a certeza de que não podia permanecer ali. Atrás dela, ouviu a porta abrir. Lyra. A voz de Elias desesperada. Ela não se virou. Enfiou o pé no estribo do cavalo. Elias correu até ela. Não vá! Ele segurou o braço dela. Não posso perder você deste jeito. Lyra olhou para ele com uma dor tão profunda que nenhum título, nenhum reino, nenhuma coroa poderia reparar. Você já me perdeu, disse ela com a voz quebrada. O que sentimos nunca deveria ter existido. Mas existiu, Elias gritou, incapaz de conter a dor. E foi real, você sabe que foi. Ela fechou os olhos e lágrimas escorreram. Real não significa permitido. E puxou o braço com força, montando o cavalo num movimento rápido, quase selvagem. Lyra! Elias gritou, correndo ao lado do animal. Se você fugir agora, estarão caçando você antes do amanhecer. Meu tio vai... Oh, melhor ser caçada do que permanecer aqui sabendo o que sei, cortou ela, e puxou as rédeas. O cavalo disparou pela noite chuvosa, desaparecendo nos campos escuros além dos muros do palácio. Elias caiu de joelhos na lama, completamente encharcado, observando a sombra dela desaparecer ao longe. Seu coração se partiu ali, em silêncio, sem testemunhas, sem glória, sem redenção. O reino despertou na manhã seguinte sob rumores sombrios. Uma criada havia fugido. O duque estava transtornado e Lord Keiran ordenara buscas cerradas pelos arredores, alegando que a moça roubara documentos confidenciais. Elias permaneceu horas trancado em seus aposentos, rejeitando todas as tentativas de comunicação. Não tinha forças para enfrentar a corte, e menos ainda para encarar seu tio. Somente ao anoitecer, Serafine visitou-o em silêncio. Ela está viva, disse antes mesmo de Elias perguntar. Consegui sentir seu rastro, mas está longe, e partida. Elias encarou o horizonte pela janela. Eu destruí tudo, murmurou. Serafine respirou fundo. Não. Quem destruiu isso foi o segredo. Não você. Não ela. Mas nada aliviava a dor crescente. Porque o duque que um dia ousou desafiar a coroa por uma mulher sem nome, agora a perdera não apenas por causa do reino, mas por causa do sangue que jamais soubera carregar. O desaparecimento de Lyra marcou o início de uma instabilidade crescente no reino. À primeira vista, era apenas a fuga de uma criada, mas nos bastidores a verdade pulsava com força perigosa. Serafine sabia,
Elias sabia. E Lord Kieran, embora não tivesse provas, sentia o cheiro da desordem como um lobo sentindo sangue na neve. O inverno intensificou-se. As estradas congelaram, os campos tornaram-se brancos e silenciosos. Caçadas foram organizadas, mas nenhuma encontrou rastros significativos. Era como se Lyra tivesse desaparecido no ar. O povo começou a murmurar. Há um mau presságio no castelo. O duque está diferente. Servos estão sendo punidos. A conselheira anda inquieta. Elias, consumido por culpa e desespero, abandonou boa parte das cerimônias, delegando responsabilidades a lordes e oficiais. Não conseguia sorrir para embaixadores. Não conseguia participar de banquetes. Não conseguia fingir que a vida continuava. Porque, para ele, não continuava. Algo nele havia morrido no instante em que viu Lyra desaparecer na chuva. Enquanto isso, distante dali, Lyra lutava para sobreviver. A tempestade da noite da fuga a levou para a floresta de Verne, lugar conhecido por criar ecos estranhos e esconder viajantes desavisados. Sem preparo, sem destino, sem identidade, e agora sem sequer um nome que sentia que podia reivindicar, Lyra vagou entre árvores escuras, guiada apenas pelo instinto. Os primeiros dias foram de puro sofrimento. A fome corroía seu estômago, o frio queimava seus dedos e a culpa pesava sobre cada respiração. Ela tentou convencer-se de que tinha feito a escolha certa, que partir era a única resposta possível à revelação. Mas o vazio que sentia no peito era quase físico. E por vezes ela se perguntava se aquilo era luto ou saudade. No quarto dia, quase desmaiada, encontrou uma pequena aldeia camponesa cercada por campos de cevada seca. Os moradores a encararam com cautela, mas a acolheram, primeiro por misericórdia, depois por necessidade. Lyra era habilidosa, rápida, silenciosa, e logo passou a ajudar nas tarefas de cuidado, plantio e costura. Eles não perguntavam muito sobre o passado dela, e ela, por sua vez, não perguntava sobre os boatos que ouviu murmurar como problemas em Valmort, o duque enlouqueceu, a conselheira invocou presságios. Mas era mentira dizer que não pensava nele. Pensava todas as noites. No palácio, os rumores pareciam contagiar a corte como febre. Alguns lordes acusavam Elias de negligência. Outros suspeitavam de romance proibido com uma serva. Outros, ainda mais ousados, sugeriam que o duque estivesse escondendo algo grave, algo que poderia tornar sua sucessão perigosa. Foi então que o conselho convocou Elias para uma reunião. A sala era circular, com cadeiras altas e janelas que deixavam entrar uma luz azulada e fria. Lord Kieran presidia a mesa, com expressão grave. Elias de Montreux, começou ele sem formalidades. O reino precisa de você, precisa da sua presença, da sua força. Mas o que você tem oferecido? Isolamento, silêncio e um clima de suspeita que se espalha pelos corredores. Elias permaneceu calado. Precisamos saber, continuou Kieran. Por que está assim? Seria fácil dizer que a pressão do casamento arranjado era pesada, que o luto pela mãe o consumia, que a responsabilidade era sufocante. Mas nenhuma dessas respostas seria verdadeira. Então Serafine, sentada na extremidade da mesa, falou antes que Elias pudesse responder. O duque está enfrentando questões particulares, disse ela, e necessita de tempo. Kieran estreitou os olhos. Não podemos dar tempo quando há fronteiras ameaçadas, aliados esperando acordos e nobres questionando sua capacidade. Elias finalmente ergueu o rosto. Minha capacidade nunca esteve em dúvida, disse firme. Estou presente. Sou herdeiro legítimo. Desempenharei meu papel quando for necessário. Quando for necessário. Kieran bateu a mão na mesa. É necessário agora. Elias manteve-se firme, mas por dentro sentia os fios de sua paciência se romperem. Serafine percebeu e interveio. Kieran, deixe-o respirar. Pressão agora só agrava a situação. Pressão? Retrucou ele. Pressão é o que mantém reinos de pé. E, aliás, tenho motivos para acreditar que a fuga da serva está diretamente ligada a você, Elias. O silêncio caiu sobre a mesa como um machado. Elias sentiu o coração congelar por um instante,
mas manteve a postura impassível. Explique-se, disse ele. Keiran sorriu como quem esperava exatamente aquela pergunta. Noite da tempestade. Você estava fora de seus aposentos. Servos afirmam ter ouvido sua voz nos estábulos. E a criada, desaparecida. Coincidência? Elias apertou os punhos por baixo da mesa. Serafim desviou o olhar, preocupada. Já investiguei isso, mentiu Elias com sinceridade na voz. Encontramos pegadas diferentes das dela. Ela fugiu por conta própria. Keiran inclinou-se para a frente. E por que alguém sem nome, sem proteção e sem parentes fugiria no meio do inverno se não tivesse ajuda? O motivo? A pergunta pairou no ar. Elias poderia responder. Poderia negar. Poderia mentir. Mas não fez nada disso. Ficou em silêncio. E esse silêncio foi uma resposta. Keiran bufou. Muito bem. Levantou-se. Já que não coopera, tomarei minhas próprias medidas. Que medidas? Serafine interveio. Reforço de patrulhas, revisão de arquivos, interrogatório ampliado dos servos. A verdade aparecerá. Serafine se ergueu também. Não se atreva a tocar nos servos para atacar Elias. Isso seria abuso de autoridade. Keiran a encarou com olhos gelados. Abuso é permitir que segredos destruam um reino inteiro. E saiu da sala. Serafine olhou para Elias. Ele está perto demais, murmurou. Precisa agir. Agir como? Elias sussurrou, com dor. Perdi Lyra. Perdi minha irmã. Perdi tudo. Como posso lutar enquanto sinto que mal consigo respirar? Serafine colocou uma mão firme em seu ombro. Porque agora a luta não é só sua. É de todos que sofrerão se a verdade for revelada da pior forma. O reino está à beira de uma ruptura, e você é o único capaz de impedir. Elias ergueu os olhos. Impedir o quê? Serafine respirou fundo. Uma guerra civil. A profecia antiga que seu pai temia está reemergindo. Rumores dizem que uma herdeira perdida pode reivindicar metade do trono. Há nobres que acreditam nisso e já estão se organizando. E se Keiran descobrir que essa herdeira existe e que você sabia, ele usará isso contra você. Elias sentiu o peso do destino cair sobre seus ombros, esmagador. Eu preciso encontrar Lyra, disse, com a voz quebrada, mas firme. Sim, concordou Serafine. Mas não sozinho. Elias reuniu um pequeno grupo de guardas leais, homens que haviam servido seu pai e que confiavam mais nele do que nos rumores. Partiram sob o pretexto de inspecionar as fronteiras, mas a verdade era outra. Buscavam Lyra. Durante dias, cavalgaram por estradas cobertas de neve, atravessaram pontes congeladas, entraram em vilarejos e perguntaram por uma jovem sem nome. No quinto dia, encontraram um vestígio. Um manto simples, seco, pendurado para venda numa feira camponesa. Era o manto que Lyra havia levado na fuga. A vendedora disse que uma jovem exausta havia trocado o item por pão e água. Elias sentiu o coração bater mais forte. Ela estava viva. Estivera ali, mas estava cada vez mais longe. Enquanto isso, na aldeia, Lyra também começava a ouvir rumores. O duque está procurando algo, disse uma camponesa enquanto lavava a panela. Ou alguém. Dizem que uma herdeira perdida existe, comentou o outro, e que o reino pode ruir por causa dela. Lyra abaixou a cabeça. Seu peito ardia. Eu sou a herdeira. Eu sou o perigo. Eu sou a ruptura. E então, algo ainda mais perturbador chegou aos seus ouvidos. Que Lord Keiran estava prendendo e interrogando os servos, acreditando que eles escondiam informações sobre ela. Lyra sentiu o estômago revirar. Eles estavam sofrendo. Por causa dela. E pela primeira vez em sua vida, ela entendeu o peso da coroa, mesmo sem nunca tê-la visto de perto. Não era brilho, não era ouro. Era sangue. No palácio, o caos começava a tomar forma. Os servos trabalhavam em silêncio absoluto. Os guardas estavam tensos. Os nobres desconfiados. E Keiran, agora mais obcecado do que nunca, planejava revelar publicamente que o reino ocultava um herdeiro ilegítimo, mesmo sem saber quem era. Serafine percebeu o risco e tomou uma decisão extrema.
Ela procurou Elias durante a madrugada. Está chegando a hora, disse. A hora em que você precisará escolher se quer ser filho da coroa ou filho do coração. Elias a encarou. O que isso significa? Significa, respondeu ela, que para salvar Lira, você talvez precise sacrificar seu direito ao trono. O mundo pareceu ficar mudo. Era isso. O preço, a prova coletiva, o teste imposto pelo destino. Elias sentiu tanto medo quanto determinação. Se eu tiver que escolher, disse lentamente, eu escolho proteger Lira. Serafine assentiu. Então prepare-se, porque escolhas assim nunca vêm sem consequências. E assim, enquanto o reino caminhava para um colapso iminente, o duque, a herdeira perdida e a conselheira teciam sem perceber o início de uma revolução que mudaria Valmort para sempre. O amanhecer que marcaria o destino de Valmort chegou silencioso, coberto por uma névoa tão espessa que engolia torres, caminhos e esperanças. No coração da névoa, Elias cavalgava ao lado de Serafine e de um pequeno grupo de guardas fiéis, seguindo a trilha que finalmente os levaria à aldeia onde Lira se refugiara. Ele não dormira, ele não comera, mas seu olhar tinha a firmeza de alguém que pela primeira vez sabia exatamente o que precisava fazer, mesmo que isso significasse morrer ou perder tudo. No centro da aldeia, camponeses se reuniam em torno de Lira. Eles a protegiam, formando um círculo humano. Ela não pedira por isso, mas desde que chegara, ajudara crianças, cuidara de feridos, plantara colheitas. Era sem perceber o tipo de liderança que nasce do coração e não do sangue. Quando Elias desceu do cavalo, a multidão ficou silenciosa. Lira deu um passo à frente. Seus olhos estavam marcados por noites de choro e dias de trabalho, mas havia ali também uma força nova. Não a força da fuga, mas a força da aceitação. Não devia ter vindo, disse ela firme, embora sua voz tremesse levemente. Não podia ficar, respondeu Elias. Serafine aproximou-se, olhos atentos ao horizonte. Não temos tempo. Keiran está vindo. Com soldados, com decretos, com a intenção de expor segredos que podem quebrar o reino no meio. Lira fechou os olhos. Ela não queria ser causa de guerra. Não queria ser símbolo de divisão, mas não podia mais fugir. Elias, disse, sem coragem de olhar para ele, você deve voltar. Deve ser duque. Deve governar. Eu não posso ser a razão da sua queda. Lira, ele deu um passo à frente. Minha queda não seria você. Seria minha covardia. Ela finalmente levantou o rosto. Não há caminho em que fiquemos lado a lado, sussurrou. Não como queríamos, não como sentimos. Ele quase tocou sua mão, mas parou a centímetros do gesto. Eu sei, mas há um caminho em que você vive, e isso basta para mim. Antes que ela pudesse responder, o som de cavalos ecoou ao longe. Keiran chegara. O tio de Elias avançou pelo campo com sua tropa, a capa negra tremulando como asas de corvo. Seus olhos estavam gelados, mas brilhavam com algo como triunfo cruel. Então é verdade, declarou ele, aproximando-se. A herdeira perdida vive. E você, Elias, protegeu-a, escondeu-a, traiu o reino que deveria liderar. Os guardas ao redor ergueram armas. Os camponeses recuaram, tensos. Serafine deu um passo à frente, interceptando o ataque verbal. Cale-se, Keiran. Você sempre quis o caos, porque é nele que ambições pequenas parecem grandes. Keiran sorriu. E você sempre quis brincar de profetisa. Mas agora acabou. Apontou para Lira. Ela vem comigo como prova. Será julgada. E o povo decidirá se a herdeira deve ser coroada ou executada. Lira empalideceu. Elias avançou. Você não vai tocar nela. Keiran ergueu a sobrancelha. E quem vai impedir? Um duque que abandonou suas responsabilidades? Um jovem apaixonado por sua própria ruína? Elias respirou fundo. Não. Olhou ao redor. Eu. Elias de Montreux, renuncio ao meu direito ao trono. Um silêncio absoluto tomou o campo. Até o vento pareceu parar. Lira levou a mão à boca, incrédula. Elias. Não, sussurrou. Mas ele continuou, firme. Renuncio para que nenhuma guerra seja travada por minha causa ou pela de Lira.
e para que Valmort tenha uma chance de paz. Se há uma herdeira legítima além de mim, que seja livre, que viva e que escolha o próprio destino. Keiran arregalou os olhos. Não esperava aquilo. Um rei não pode ser destruído se abdica antes da queda, e Elias acabara de arrancar o poder das mãos dele. Você é louco, sibilou o tio. Sem a coroa você é nada. Elias sorriu pela primeira vez em meses. Sem a coroa finalmente posso ser eu. Serafine então ergueu a voz forte como trovão. Ouçam, o duque renuncia. O sangue real não está em disputa. A profecia de divisão está quebrada. Não há dois herdeiros disputando o trono, porque um deles escolheu a liberdade. Os camponeses começaram a se ajoelhar. Os guardas hesitaram. A tropa de Keiran olhou para si mesma, confusa. Keiran, percebendo sua derrota, avançou para Lyra. Talvez para agarrá-la, talvez para matá-la, mas Serafine ergueu o cajado e uma onda de vento o lançou para trás. Chega, disse ela. Sua ambição quase destruiu este reino, e sua voz não comandará mais nada aqui. Keiran foi contido pelos próprios soldados, que finalmente compreenderam que seguiam um homem em queda. Lyra correu até Elias. Você sacrificou tudo, disse ela, lágrimas escorrendo. Por mim. Ele tocou seu rosto, pela primeira vez sem medo. Não, corrigiu com suavidade. Sacrifiquei tudo para que você fosse livre e para que o reino escolhesse seu legado, sem sangue, sem mentira. Ela segurou sua mão. Então, qual é o nosso destino agora? Elias sorriu, cansado, mas verdadeiro. Agora, somos livres para descobri-lo, não como duque, não como herdeira, mas como duas vidas que sobreviveram ao que foi feito delas. Serafine se aproximou. A história lembrará vocês, disse, não como amantes proibidos, não como irmãos divididos, mas como aqueles que impediram a queda de Valmort. Lyra respirou fundo. E o reino? O reino sobreviverá, respondeu Serafine, porque vocês escolheram viver. E ao longe, pela primeira vez em muitos meses, o sol rompeu a névoa. Não era um sol glorioso, não era grandioso, era simples, humano, como o novo começo que nascia ali. O legado, afinal, não era coroa, era coragem. E Elias e Lyra, cada um seguindo seu próprio caminho, deixaram para trás a história que quase os destruiu, para construir aquela que finalmente lhes pertencia.